Olá pessoal, como nós vimos na unidade 2, Escola dos Análises, nós só fazendo uma reflexão, nós estamos fazendo uma análise de como a historiografia ela vem produzida ao longo da história a partir de que ela é reconhecida como uma ciência. Então já passamos por aí na unidade 1 de alguns conceitos como positivismo, marxismo, historicismo. Na unidade 2 nós tratamos da questão da escola dos análises, né? Lembrando, e aquilo que eu enfatizei para vocês, que a escola dos análises não entenda a escola dos análises como uma escola como nós conhecemos hoje, onde temos um grupo de pessoas que estudam um determinado, ou fazem um determinado curso para ter alguma diplomacia. Não. Quando falamos de escola de análises, são pensadores, um grupo de pesquisadores que estabeleceram um grupo de pesquisa para poder tentar também dar continuidade ou dar sua contribuição ao se fazer história, ao se fazer escrita histórica. E aí nós teremos alguns historiadores bem peculiares no final e início do século XX que vão tratar de uma outra forma de se fazer a escrita da história. A gente vai ter aí Peter Burke, que ele vai classificar nesse período aí que nós estamos chamando de história cultural, como um período em que nós tivemos 4 fases. A fase em que a inclusão de uma narrativa histórica a partir de uma concepção mais clássica, utilizando a cultura, que até então não era considerada como um elemento fundamental para se fazer a escrita da história. E ela vem justamente nesta fase trazer uma concepção de historiografia voltada não somente analisando aspectos da política que ali ocorria naquele determinado momento, ou de aspectos econômicos. Então, outra fase que ele traz para a gente é a escrita da história, o movimento da história cultural, onde a gente teve a inclusão da sociedade e de processos artísticos para serem utilizados como fonte histórica. Aos poucos a gente vai falar mais ou menos de cada um que foi nessa linha de raciocínio. Então a gente tem a história clássica, a história social, com inclusão da arte para tentar se explicar e se fazer a narrativa histórica. Posteriormente ele cita uma outra fase que é a da cultura popular, incluindo os movimentos populares de minorias para tentar fazer essa narrativa da história de um determinado grupo, de um determinado povo. E por fim ele vem com a nova história cultural, que é o que a gente vai tratar mais para frente nas próximas unidades aí. Então, desses autores aí, a gente vai ter aqui na Europa, e sempre percebam, grandes pensadores da história que pensaram a historiografia, iniciaram sua trajetória no contexto europeu. Eu sempre falo que vocês precisam saber quem são esses autores, qual era o momento que eles estavam vivenciando, qual era a política que estava sendo instituída ou institucionalizada nos países em que eles viviam, o que eles estavam fazendo para tentar entender um pouco da narrativa e de como eles pensavam fazer histórico. Então nós vamos ter aí Max Weber. Max Weber, que nasceu em 1860, segunda metade do século XIX, em 1854, e viveu até início do século XX, 1920. Ele era um sociólogo alemão. Sua principal obra para defender a questão da narrativa histórica ficou muito bem pautada no livro chamado A Ética Protestante e o Espírito Capitalista, que vocês já devem ter ouvido falar, que ele faz essa narrativa entre o novo surgimento de cristãos que vão de diferente, que se separam, se desvinculam da ideologia da Igreja Católica. Então, é uma obra clássica que vocês precisam ter essa leitura. E nessa obra ele buscou entender a relação entre o enriquecimento de algumas nações europeias diante da pobreza e do atraso das outras a partir do olhar da religião. Ele já começa a incluir esse elemento social, cultural, baseados nos aspectos religiosos que ali naquele momento estava sendo vivido, e ele tenta explicar a história da humanidade a partir desse viés, com o surgimento do capitalismo, aquilo que foi defendido anteriormente a ele por Marx. Um outro autor que nós temos que ter um certo apreço é Norbert Elias. Norbert Elias também foi quase contemporâneo, foi bem contemporâneo de Max Weber.
Ele teve uma obra muito importante nessa linha da história cultural, com um livro chamado O Processo Civilizador. Nessa obra ele traça um panorama do desenvolvimento das regras de etiquetas e boas maneiras, né, que as pessoas tinham a partir da lógica religiosa. Então, ali ele tenta fazer a narrativa da sociedade a partir do controle do corpo e das funções corporais. A questão da postura, a questão dessa cultura ao modo de agir, ao modo operante diante de uma sociedade, de uma determinada sociedade, né? Então, as práticas de boa maneira, ele leva isso em consideração, fala que isso é um fator que deve ser levado em consideração para poder se entender a narrativa histórica, né? Então, ali ele fala também da questão da transição de uma cultura medieval, onde existem os cavaleiros e os reis, para uma nobreza cortesã. Então, essa transição que se passa nesse período que ele faz a análise, ele inclui um valor social, cultural também, para tentar entender essas relações e fazer a narrativa e esse cruzamento de fontes históricas, incluindo esses outros elementos. Então, assim, é sempre importante, e eles frisam bastante isso, que a necessidade de se entender a questão das nomenclaturas que são utilizadas em determinados períodos, em determinadas épocas, né? Então, por exemplo, se eu estou falando e narrando o que é cultura hoje, se eu pedir para vocês fecharem os olhos e pensarem o que é cultura, vai vir um monte de coisa na cabeça de vocês. Vai vir música aí dentro da música tem várias variações, aí você vai imaginar funk, sertanejo, música clássica, aquilo que vai mais do seu interesse. Você vai pensar em folclore, você vai pensar em cantiga, cultura, você vai pensar em teatro, você vai pensar em filme, você vai pensar em obra artística. Isso para a gente é muito amplo, o sentido de cultura. E eles nos alertam que cultura para aquela época não havia tantas possibilidades de se pensar o que era cultura quando se pensava e fechava os olhos para pensar cultura. Cultura estava muito limitado ao seu jeito de agir perante a sociedade, a sua classe, a sua cor de pele, a sua língua, né, toda essa questão de nacionalidade. Então era muito mais restrito, a cultura não tinha essa amplitude de informações que nós utilizamos hoje para tentar defini-la. E aí, eles, nessa linha de raciocínio, quando a gente viu lá Marx, que tenta explicar a história da humanidade através de uma estrutura, de uma superestrutura, fazendo suas divisões de classe, a classe do operário, da burguesia, do proletariado, e as mais diversas vertentes que ele começa a dizer que a humanidade sempre teve essa divisão de classe como se fosse uma verdade absoluta, eles vêm justamente dizer isso, não é uma verdade absoluta. Porque para você falar de história, fazer uma escrita histórica, você não tem fórmulas mágicas para poder fazer uma escrita histórica. Cada tempo tem seu tempo, cada momento tem seu momento, são pessoas diferentes, são valores diferentes, existe uma série de variações que você precisa levar em consideração enquanto realizar essa narrativa. E aí, posteriormente, a gente vai ter a história social incluída, né? Lá Peter Burke, ele vai falar da segunda fase, onde a gente vai ter o Warburg, ele inclui aí, ele sempre faz ele inclui, para além da cultura, ele insiste que a análise e o olhar interdisciplinar, incluindo a própria arte e a iconografia, né, que são as pinturas em tecidos, elas servem para poder explicar um determinado momento histórico. E é um exemplo claríssimo disso, quando a gente fala, por exemplo, de Baixa Idade Média, quando você vai analisar as pinturas da Baixa Idade Média, quem já estudou um pouquinho de história da arte, você vai ver que são pinturas que geralmente são pinturas escuras, utilizando fontes escuras. Você não vê muitas expressões no rosto das pessoas nas pinturas medievais. E aí, quando a sociedade começa a caminhar, né, para e passo, a arte sofre essa alteração e ela pode ser considerada como uma fonte histórica. É o olhar de um artista, o olhar de uma sociedade a partir de uma determinada escultura ou de um determinado objeto criado a partir de um olhar de uma outra pessoa. E aí quando você faz a comparação, por exemplo, das artes medievais com as artes renascentistas, você percebe nitidamente as grandes transformações. Você tem, se no período medieval você tem aquela arte escura, sem nenhum processo de querer
nas fisionomias das pessoas darem um ar de alegria, porque você rir na Idade Média era algo, entre aspas, pecaminoso. Mas aí vocês vão estudar isso mais para frente, quando vocês estiverem aprofundando na história da Idade Média. E aí vem o Renascimento, que os quadros começam a ter luz, aproveitar, fazendo, né, as cores são utilizadas em maiores vezes. Você vê agora as pessoas tendo olhares e sorrisos e expressões nos seus rostos. Então, assim, a arte ela começa então a ser incluída como um elemento para tentar entender a sociedade na qual você está fazendo sua narrativa, fazendo sua escrita. E aí a gente vem em Gombrich. Gombrich foi também um grande defensor. Um livro dele famoso é uma bíblia, né, para os historiadores, para quem gosta de história da arte, que se chama A História da Arte. Ali ele faz uma análise e engloba as pinturas rupestres também dentro desse processo como uma das formas de se expressar e se utilizar a fonte histórica a partir da natureza, a partir das expressões da natureza, da geografia, né, do ambiente ali que aquela população, aquele grupo, ou enfim, aquela nação estaria vivendo para tentar fazer essa narrativa. Então, eles vão além da política, vão além da economia, agrega cultura, agrega valores artísticos. E aí a terceira fase, apontada por Peter Book, ele vai tratar sobre a história cultural popular, né, e a nova esquerda inglesa. Por que ele fala isso? Ele fala que na década de 1960 foi marcada por grandes transformações culturais e comportamentais, né? A questão do movimento de contracultura na década de 60, de 1960, muito recente, né? A constituição das sociedades hippies que foram surgindo, o surgimento do movimento feminista, a questão racial, a questão contra o preconceito racial, né? Que talvez, coincidentemente, ainda estejamos lutando, ainda não, estamos lutando até hoje com relação a isso. Passados tantos anos, a gente ainda tem pessoas discutindo sobre questões raciais, coisas, enfim, é um dos aspectos da história que nós historiadores, com o passar do tempo, nós vendo as leituras e vivendo algumas práticas, algum retorno de alguns, a gente acha que não caiam na falácia de achar que as coisas foram acontecidas em um único momento da história. Elas sempre a gente sempre volta e elas ficam adormecidas. Então a questão do racismo ainda é muito latente, dos movimentos sociais ainda são muito latentes. Então essa introdução da história, a narrativa da história, de fazer história utilizando a história cultural popular, ela tem uma nova reformulação, ela não sai dessa linha de raciocínio que Marx lá atrás tinha colocado para nós, mas ele traz uma nova reformulação da teoria de Marx. Ele tenta adequando aos novos métodos, né? E novas teorias que vão surgindo sobre a história. E aí vem a nova esquerda inglesa. Essa nova esquerda inglesa, aí a gente tem a representatividade aqui do Eduardo Thompson, a gente tem a representatividade de Perry Anderson, de Raymond Williams, a gente tem do Dobie, Maurice Dobie, a gente tem do Christopher Hill, e um que eu gosto muito, que é Eric Hobsbawm, que eu utilizei muito, li muito sobre ele. Esse é o mais recente. Ele tem uma coletânea chamada A Era. São vários, a Era do Império, a Era da Informação. Eu acho que tem mais um que é a Era, enfim. Mas depois vocês pesquisem. É muito interessante o que Eric Hobsbawm traz, e ele traça justamente esse rompimento com esse esquema clássico marxista, né, de estrutura e superestrutura. Ele diz o seguinte, que inserir a experiência, as vivências, as tradições populares e os elementos cotidianos das classes trabalhadoras enriqueceriam a compreensão da análise histórica, assim como ajudaria a entender como esses grupos se entendiam e se organizavam. Então, isso era fundamental também. Eric Hobsbawm fala assim, olha, existia luta de classe, ok. Mas foi desconsiderado o que esses povos tinham dentro dos seus movimentos, seu contexto, qual era a visão deles, os valores embutidos neles, como eles se percebiam perante essa narrativa histórica.
né? E aí a gente vem aqui falar aqui no Brasil. E no Brasil, como é que estava essa situação, né? No Brasil a gente vai ter, vou falar rapidamente, eu trouxe aqui nos slides para vocês toda uma organização do que se tratava isso, lembrando que toda a intelectualidade no Brasil foi feita por homens brancos da classe da burguesia brasileira que foram para a Europa para estudar, então ele trazia esses pensamentos vindo da Europa, querendo incluí-los aqui no Brasil. Alguns pegaram, outros não pegaram, a gente tem um retalho de uma coisa aqui, um retalho de outra coisa ali, então a gente tentou buscar essas concepções de se fazer narrativa histórica vinda lá de fora, dessas novidades, de incluir, olha, imagina você chegar no Brasil e falar assim, nossa, o Brasil é riquíssimo, a gente precisa agora fazer a nossa narrativa a partir do olhar da história cultural, da história popular. Então, alguns pesquisadores da elite começaram a escrever sobre a narrativa popular do Brasil, quando foi criado o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, buscando que as pessoas que aqui habitavam, moravam, deveriam fazer sua própria narrativa. E aí a gente teve alguns estudiosos que se dedicaram a isso, alguns são criticados, outros não, mas eu sempre falo, e vocês precisam ter isso em mente, cada um viveu numa época, num tempo diferente, por isso é importante a gente saber em que tempo eles estavam inseridos e como eles estavam inseridos. Então a gente vai ter aqui Van Hagen, com a história geral do Brasil, ele vai tentar fazer essa narrativa da história do Brasil a partir do olhar dele, que foi publicado em 1854, a gente vai ter Capistrano de Abreu, que teve seus capítulos da história colonial, publicado em 1907, Gilberto Freire, o famoso Casagrande Senzala, que por sinal eu separei aqui essa versão para vocês darem uma olhadinha, que tenha, veja que é uma bíblia, Casagrande Senzala. Vocês escutarão críticas sobre Gilberto Freire, porque alguns dizem que ele teve um olhar muito embranquecido sobre a questão da relação entre o senhor de engenho e a senzala. De fato, assim, você lê no que a gente conhece hoje, você entende muito essa questão da fala, né? Essa foi a fala dele, não a fala de um negro que deveria ter escrito sobre isso, mas é considerado, e aqui ele traz elementos muito importantes para a gente poder entender um pouco dessa relação, do que era. Romantizada, obviamente, como eu disse, é a visão dele, mas é uma referência que vocês precisam ter e fazer a leitura. É uma bíblia, né? Mas é importante. A gente vai ter Caio Prado Júnior, com a Evolução Política do Brasil, né? Foi publicado em 1933, e uma outra Formação do Brasil Contemporâneo, e uma que é uma bíblia também para quem gosta de economia, para entender como é que ocorreram os processos econômicos aqui no Brasil, desde o período colonial até a República, História Econômica do Brasil. Sérgio Buarque de Holanda, também famoso, conhecido como o pai de Chico Buarque, escreveu Raízes do Brasil. Eu não estou com ele aqui, porque aqui em casa a gente tem um problema de emprestar livro e as pessoas não devolverem. Então, Raízes do Brasil vai tratar dessa questão do homem cordial. E aí é muito importante vocês terem isso em mente, porque muita gente confunde quando ele trata, e ele deu uma entrevista, isso está até no nosso material, quando ele deu uma entrevista falando que as pessoas confundiram quando eles estavam tratando do homem cordial. O homem cordial nada mais é que Raiz do Brasil, é essa relação, esse jeitinho brasileiro que a política brasileira apresenta, as trocas de favores. Não estamos falando aqui de venda de nada disso, mas estamos falando assim, olha, eu te ajudo nisso, você me ajuda naquilo, sabe? Sabe aquela famosa troquinha? Então, você me ajudou, eu te ajudo, e camaradagem, o famoso camaradagem. Isso de uma forma crítica e não de uma forma de que o brasileiro era cordialmente uma pessoa que por onde passava dava bom dia, boa tarde, boa noite. Viu? Raimundo Faoro, Os Donos do Poder. Aqui nessa literatura publicada em 1958 é quando ele já traça a questão do homem político utilizando da máquina pública em benefício próprio. Então ele faz essa relação do servidor público, do político, do eleito, do pós-republicano, como a organização política, o Estado se organiza, e na maioria das vezes utilizando em seu favor ou a favor dos seus pares. É isso, pessoal. Eu coloquei aqui do lado um link, quem é Prado Júnior, para vocês. É um vídeo curto, eu acho importante vocês
vocês conhecerem, né, os autores. E hoje vocês têm essa ferramenta, vocês podem ir no YouTube, que lá vocês vão encontrar falando da vida de todo mundo. Aqui a bibliografia.